Antônio, o regime de contratação do pessoal de vocês é CLT? Não, é estatutário. Estatutário. E aí tu tens estabilidade dos funcionários. Concurso público todos. Como é que tu consegue administrar a eficiência quando é sabido, né, que é uma tendência do funcionário público a ser menos eficiente, né? Não sei se estou falando agora. Certo. Não, é verdade. Mas como é que tu consegue administrar isso para poder manter uma boa performance, produtividade e tudo? Nós temos um quadro ali que estimula um pouquinho, porque no quadro nosso, por isso que eu falei do plano de carreira ali, né? No nosso plano de carreira nós temos funções ali intermediárias, né? Função de carregado de redes e ramais, né? Com a equipezinha, então você vai ter um ou dois que vai se frouxar um pouco mais, mas aquilo ali lidera um grupo. Redes e ramais de água, redes e ramais de esgoto, né? Outro só para ligação e serviço pequeno, então isso dá um estímulo, ele se empenha nesse sentido, porque tem ali é que são equipes pequenas que conseguem uma função gratificada agregada, né? E um quadro pequeno também é melhor de tu trabalhar nessa questão. Sobra bem poucos aí que nós temos, cara. Não tem ninguém que se encosta? Tem. Mas é raro, o pessoal quer. E nós temos um plano de carreira bom também, se comparado com se não se ganha, é um exagero, mas é um plano que a cada 2 anos tem um crescimento, uma valorização, né? Isso tem o ticket de alimentação, então no comparativo do salário com o serviço público em geral, há um certo estímulo. Não é que se ganha muito, mas... E não há um distanciamento também, por exemplo, do menor ao maior, não há muita distância já. Está de 1.000 a 3.000, então não há um distanciamento pequeno. Da minha parte, só para finalizar, uma última pergunta. Vocês têm caminhão hidrovácuo e hidrojato? Terceirizado. 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 Esses equipamentos, como reto escavadeira, vocês compram com recurso próprio ou recurso de fundo perdido? Toda a parte de terrenos, parte de construção civil de escritório e a parte de equipamentos, o governo federal não dispõe recurso, é recurso próprio. Então nós temos a nossa reta com recurso próprio, temos o caminhão guincho, com recurso próprio, caçamba, né? E as outras frotas, né? Tudo com recurso próprio. Isso para nós deu um ganho enorme. O hidrovácuo, o hidrojato, que também já tem na rede, são onde gera tem, depois a gente fala. Eles compraram um equipamento que faz hidrojato. Nós terceirizamos porque a ideia é que o consórcio também dê esse suporte. Um caminhão, esse é muito caro e vai certamente ficar ocioso. Vai ter tempo que não vai trabalhar. Então, caro e ocioso fica difícil. No consórcio, ele fecha muito bem. Ele atende um município meu hoje, amanhã o outro, faz uma escala. Né? E essa é a ideia, de ter um hidrojato. E quando eu não tinha terceirizado, aí pedi chave essa outra vez. Mais perguntas? Não sei se como é que eu ia sugerir que alguém faça uma última pergunta. Não, Antônio, só para uma colocação que a gente teve numa reunião anterior com o pessoal de outras empresas, né, e que foi dito que os SAMAIs não eram superavitários e que causavam problemas para as prefeituras, no mínimo, e com um custo de 30% de uma prefeitura pequena seria em cima dos SAMAIs. Mas acho que nem precisa perguntar, porque os números aí que mostrassem que vocês não dependem da prefeitura de Orleans, né? Agora vamos esperar a coisa que São do Jair falou. O SAMAI mais rico. Então isso nos deixou muito preocupados. Não, até peço que o engenheiro fale então rapidamente como é que os SAMAIs surgiram. Como é que eles foram criados? Esclarecer um pouco mais essa questão. Os SAMAIs aqui em Santa Catarina e nos outros estados do Brasil também surgiram na década de 60, né, através do trabalho daquela antiga Fundação Serviço de Saúde Pública, né, que trabalhava na área de engenharia e que criou, né, esses serviços municipais de água e esgoto no Brasil, praticamente no Brasil todo. Né, alguns estados brasileiros não tiveram, mas a maioria teve. E nessa ocasião, a proposta da Fundação era criar uma autarquia municipal aprovada em lei, né, que tivesse uma equipe própria para funcionamento, no início o pessoal cedido das prefeituras, mas que a direção e a responsabilidade técnica e administrativa ficasse com engenheiros da Fundação CETES.
Então, a década de 60, a década de 70, a década de 80 foi assim. A fundação colocava recursos para ampliar os sistemas de água e de esgoto, mas os SAMAIs tinham suas equipes, passaram a ter suas equipes próprias, né, seus planos de carreira, contratação de pessoal e prestação de contas, né, como autarquia separada da prefeitura. E a prefeitura tinha algumas responsabilidades de ajuda, né, que no início era mais equipamento pessoal mesmo. E a partir da década de 90, 93, 95, os convênios que existiam entre a prefeitura e a fundação, depois passou a se chamar FUNASA, já não eram mais convênios de administração, eram só convênios de apoio técnico. Então aí as direções dos SAMAIs passaram a ser de pessoal, no início todo o pessoal do quadro, né, das autarquias, e a responsabilidade da fundação de participação financeira também teve uma mudança. Ela passou a participar, mas não da forma como era anteriormente, né? Então, às vezes, a fundação é mencionada aqui que fazia determinada cobrança para a prefeitura, mas numa época em que os contratos que existiam eram contratos de um apoio técnico muito forte, né? Depois esse processo modificou um pouco. Se olhar na história de Orleans, São José da mesma coisa, não há, nesse período todo, desde a criação do SAMAI até hoje, um repasse de recursos do município para a autarquia. Zero. Hoje o SAMAI é autossuficiente. Claro, tem que aí fazer um corte, que o município pequeno tem menos poder de investimento, que menos ligação, menos receita. Tem que buscar apoio fora aí, sim. Orleans, hoje com 20 mil habitantes, com 6 mil economias, tem um pouco mais de poder de fogo, né? Não é folgado também, veja só, olha a receita. 280 na média, então para tudo. Folha de produtos químicos, como energia elétrica, que é 10 a 15%, varia aí no período que se usa mais ou menos, vai para a energia elétrica. Então, tem que ser bem somadinho, mas dá. Dá para investir mais que 25% da receita, tudo, na soma do ano ainda dá para investir mais que 25% tranquilo. Com mais uma ajudazinha de um recurso não oneroso, de um convênio aqui e outro ali, você vai bem. E hoje nós já pensamos assim também, tem outra parte para fazer. Como nós começamos lá no início, financiando um valor maior, que não se tenha capacidade, ou que o governo não tenha como atender todos, e não há acesso a esse recurso não oneroso, a busca de financiamento para pagar em 25 depois. Né? Então, dá para fazer. Antônio, só talvez você já tenha comentado, o valor que um consumidor paga pela água que ele consome é exatamente o mesmo valor que ele vai pagar do esgotamento? Não, 60%. Já tinha comentado. Já tinha comentado? Aqui, ó. A tarifa de esgoto, se ele gastar 100 de água, vai pagar 60 de esgoto. Se gastar 10 de água, vai pagar 6 de esgoto. A tarifa de família nossa é 21 para 10 mil litros. Só que nós temos uma estatística lá, ó, e verifica também se não gera, se verifica em Grão Pará e os trabalhos que nós somos parceiros, metade da população gasta a taxa mínima. Você vê que a receita também não olha muito lá para cima. Metade da população, na faixa de 47, 50%, 50%, gasta até 10 mil litros. Gasta 2, 3, 4, 5, 10, mas fica na taxa mínima. Que na soma aqui dá R$30 por mês. É a receita da metade da população. Depois aquele que gasta um pouquinho mais é que compensa, então, né, uma receita maior. Beleza? Judite, senão nós vamos. Senão o tempo vai embora, né? Pois é, filha tem tempo, né? Mas tá bom, tem. Onde que está o teu aqui?